Com certeza, Jesus Cristo foi o maior mestre que já pisou sobre a terra. Nenhum outro homem gerou tanto impacto no mundo como ele. Há quase 2000 anos, o Filho do Criador do Universo viveu entre nós, sendo homem e Deus ao mesmo tempo. Realizou vários milagres que até os dias de hoje são lembrados, e seus ensinamentos transformou o mundo de tal forma que ainda sentimos os efeitos das suas palavras e ações. Algo que nos faz questionarmos sobre o que seria da humanidade hoje sem os teus ensinos. Sendo uma figura muito adorada e respeitada, sua mensagem sobre o amor e o perdão ecoam por toda parte, transformando vidas, mudando pessoas e até mesmo realizando obras extraordinárias. Os 4 evangelhos relatam com muitos detalhes acerca da vida do Messias, desde seu nascimento em uma manjedoura até sua morte de cruz, e posteriormente a sua ascensão aos céus após 40 dias depois de sua ressurreição. Contudo, existem alguns registros bíblicos que nos fazem questionar sobre a personalidade e a identidade de Jesus, uma vez que elas comprovam seu lado mais obscuro e enigmático, que ainda hoje surpreende os leitores da Bíblia. Ela mostra vários momentos em que Jesus parece ser alguém sério, e ao mesmo tempo frio e de poucas palavras, tanto com as pessoas que o ouvia ensinar, quanto com os mais próximos a ele. Seja por meio de palavras ou atitudes, nós percebemos que Jesus não era somente alguém amoroso, consolador e muito menos compreensivo em certos momentos. O assunto desse vídeo é refletir sobre algumas das passagens da Bíblia que mostram que Jesus não era totalmente amigável e talvez até difícil de ser encarado de frente. O propósito deste vídeo é refletir sobre algumas das passagens da Bíblia que causam dúvida e estranhamento para os leitores. Então, se você é alguém que gosta de se aprofundar ainda mais na palavra de Deus, inscreva-se agora, ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhem com mais pessoas. Conforme lemos algumas das passagens da Bíblia, o comportamento e a personalidade de Jesus parece rude e distante até mesmo com aqueles que eram próximos a ele. Com certeza, um dos momentos que dão a entender que ele era mau e grosseiro seria justamente com Maria, sua mãe. No Evangelho de Lucas, mostra o momento da infância de Jesus de apenas 12 anos, e como era o costume de seus pais, eles viajavam até a cidade de Jerusalém para a festa da Páscoa, e depois que a festa acabou, eles voltaram para casa, mas Jesus acabou ficando para trás, e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando, e por isso viajaram um dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois nos é dito que, após 3 dias, o encontraram num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Imagine a preocupação e a aflição de seus pais naquele momento. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que ele dava. A Bíblia diz que até mesmo seus pais ficaram admirados quando o viram. E a sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você." Quando lemos a fala de Maria, vemos o quanto ela estava preocupada. Mas depois Jesus lhe responde da seguinte forma:
Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Em seguida, o texto diz que eles não entenderam o que ele disse. Com essa fala, parece que Jesus estava sendo mal criado e desrespeitoso com seus pais, mesmo estando ele desaparecido por 3 dias. Outro momento enigmático da vida de Jesus, que muitos estranham à primeira vista, ocorre em um casamento, também conhecido como as bodas de Caná. Jesus e sua mãe e seus discípulos também tinham sido convidados, e aconteceu que o vinho havia acabado. E quando Maria diz a Jesus que o vinho acabou, Jesus lhe responde de uma maneira que parece ser fria e ríspida: Mulher, que tenho eu contigo? Essas palavras também podem ser traduzidas para: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Em seguida, ao mesmo verso, ele diz: ainda não chegou minha hora. Outro momento bastante conhecido e também difícil de ser entendido é quando o Evangelho de Marcos relata que Jesus estava em uma casa no meio de uma multidão ensinando, e o texto diz que sua mãe e seus irmãos vieram para vê-lo. Como havia muita gente, eles pediram que alguém o chamasse, e quando alguém o avisa que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, de uma forma estranha, Jesus responde com uma pergunta: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Depois ele se vira para seus ouvintes e disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando lemos esse versículo, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que Jesus estava desrespeitando sua mãe e desprezando seus irmãos. Isso nos leva a pensar que Jesus não tinha nenhuma consideração pela sua família. Há também um episódio que um discípulo pede a Jesus que lhe dê permissão para sepultar o seu pai antes de segui-lo, ao que Jesus responde de uma forma impiedosa: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Outro homem disse que iria segui-lo, mas primeiro ia despedir da família. Mas Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Outro momento bastante intrigante e duro seria na ocasião em que, estando ele com seus discípulos, Jesus havia dito que ele seria entregue, que sofreria e morreria, mas que 3 dias depois voltaria à vida. Geralmente, seus discípulos não entendiam o que ele queria dizer, mas o Evangelho afirma que Pedro, um dos discípulos que mais o amava, o levou para o lado e começou a persuadi-lo, talvez tentando fazer com que Jesus mudasse de ideia, a fim de preservar sua vida. Mas de forma implacável, Jesus repreende da seguinte forma: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Essas palavras de Jesus soam com muita dureza e deixam qualquer leitor constrangido. Pedro estava apenas se preocupando com a segurança do mestre, mas acabou sendo repreendido de uma forma muito áspera. Algo que nos faz pensar que Jesus estava sendo muito duro ao proferir tais palavras. Sabemos que a relação entre Jesus e os mestres da lei e os fariseus não eram das boas. É descrita nos evangelhos como extremamente conflituosa, marcada por fortes críticas de Jesus e perseguição por parte desses líderes religiosos. No Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus, de forma impiedosa, por várias vezes os chama de hipócritas, por serem pessoas que vivem por meio das aparências. Em outra ocasião, que é bastante similar a esse episódio, no momento em que estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e seus discípulos passaram perto da figueira
e viram que ela estava seca desde a raiz, algo que impressionou seus discípulos. Isso para nós é injusto, principalmente por se tratar de apenas uma árvore. Então por que castigá-la de uma forma tão cruel? Há mais um episódio em que uma mulher cananeia se aproxima implorando que Jesus liberte sua filha, que estava endemoniada. Mas Jesus não responde, nem sequer tenta falar com ela. Então seus discípulos sugeriram que ele a mandasse embora, pois estava fazendo muito barulho entre as multidões. Mas Jesus respondeu aos seus discípulos que ele havia sido mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. E mesmo a mulher sendo persistente, Jesus lhe diz: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos. Suas palavras parecem duras e humilhantes. Ele compara a mulher aos cães por ser cananeia e não judia. Mas talvez uma das passagens dos evangelhos que mostram o seu momento de ira seria na ocasião em que Jesus e seus discípulos estavam no templo de Jerusalém. E ao perceber que o pátio do templo havia se transformado em um mercado, ele fica profundamente indignado. Homens vendiam bois, ovelhas e pombas, e cambistas trocavam moedas sagradas em dinheiro comum. E a partir daí, nos é dito algo que desafia o nosso entendimento popular. Ao contrário da imagem de alguém piedoso e amoroso, a Bíblia diz que Jesus fez um chicote de cordas e começou a expulsar toda aquela gente dali, todos que compravam e vendiam. Isso inclui também as ovelhas e os bois. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas, e espalhou as moedas no chão. E não deixou ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. Depois de todos esses relatos bíblicos sobre a vida de Jesus, com certeza você deve estar imaginando que ele era também um ser muito ruim, talvez até maligno e assustador, já que ele sabia até mesmo o que você estava pensando. Outro momento em que os fariseus e os saduceus abordaram Jesus com a intenção de pedir um sinal vindo dos céus, como um milagre extraordinário para provar a sua autoridade, a resposta de Jesus deixou todos chocados. Jesus os chamou de hipócritas e de geração má e adúltera. Muitos provavelmente ficaram sem entender o porquê Jesus não lhes deu atenção. Mas o que eles não sabiam é que Jesus conhecia o coração deles, sabia das suas intenções. Eles queriam um sinal não por falta de evidências, mas por incredulidade. Eles queriam tentar achar uma falha em Jesus para humilhá-lo e desmenti-lo diante das pessoas. Ele é a figura mais importante da história bíblica. E muitas vezes nós vemos ele como alguém misterioso. Afinal, nem sempre o entendemos de forma correta. Mas e se eu te dissesse que tudo que Jesus fala ou faz nos evangelhos tinha um significado? Cada palavra e cada gesto seu mostrava algo que muitos de nós não entenderiam. Mas o que a gente precisa entender é que a vida de Jesus, desde seu nascimento, é marcada por um propósito muito maior, algo que ultrapassa o nosso entendimento. E se você é alguém que gosta de ir mais a fundo na palavra de Deus e gostaria de entender mais sobre os ensinos de Jesus, fica até o final deste vídeo, pois eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Por exemplo, no episódio em que Jesus estava perdido no templo, estava nos mostrando que mesmo Jesus, tendo apenas 12 anos de idade, ele já sabia de sua missão, sabia da sua natureza divina e do porquê ele estava ali. Quando ele questiona seus pais por que deles não saberem, deveria estar na casa de seu pai, ele estava dizendo que a vontade de Deus era mais importante, independente de qualquer coisa, mesmo que eles não entendessem ou ficassem aflitos por ele. Ele estava ali para fazer a vontade daquele que o enviou. Apesar das palavras de Jesus parecerem rudes, em seguida nos é revelado que Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles.
e sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Assim diz o texto. Quando que para muitos de nós Jesus tenha sido grosseiro com sua mãe durante as bodas de Caná, também há um significado. O texto diz que durante o casamento o vinho havia acabado. Isso para nós é algo irrelevante nesse caso. Na cultura judaica, o vinho representava a alegria da vida, e a sua ausência no casamento indicava uma crise, um vazio ou o fim da celebração. Faltar vinho era uma humilhação para os noivos, que poderia encerrar a festa de forma prematura. Quando percebe a situação que se encontravam os noivos, Maria se dirige a Jesus lhe dizendo que o vinho havia acabado. Apesar dessa passagem ser muito citada nas igrejas, a forma como Jesus fala com sua mãe causa dúvida e estranhamento até hoje. Para nós é muito duvidoso do porquê Jesus chamava Maria de mulher ao invés de mãe, como esperado de qualquer filho. Mas para entendermos esse diálogo entre Jesus e Maria, precisamos ter em mente que na época a palavra mulher não era ofensivo, mas sim respeitoso. Jesus naquele momento estava deixando de lado a sua vida terrena para assumir a divina. Quando crucificado, ele também a chama de mulher. Ele estava mantendo o respeito por sua mãe e agindo ao mesmo tempo como Deus e Filho de Deus. O laço entre eles já não era só de mãe e filho, mas também de Criador e criatura. Quando ele diz que tenho eu contigo e ainda não é chegada a minha hora, pode parecer palavras de grosseria e de desprezo, mas na verdade ele estava pondo um certo limite. Ele estava mostrando e ensinando a sua mãe que o agir de Deus não era movido por emoções, afeto ou obrigações familiares, mas sim pelo tempo divino. Isso levaria as pessoas a pensarem que conseguiriam qualquer coisa apenas por ser próximo a ele. Mas Jesus de imediato remove essa possibilidade, mostrando que para Deus tudo tem o seu tempo e hora. Entendendo que Jesus lhe tinha dito, ela se dirigiu aos servos e disse para eles fazerem tudo o que Jesus mandasse. Atendendo ao pedido de sua mãe, assim o faz, transformando a água em vinho. Já em outra passagem que parecia que Jesus não tinha nenhuma consideração com sua família, também há algo escondido. A Bíblia diz que Jesus estava no meio de uma multidão, provavelmente ensinando sobre o reino de Deus. Jesus não estava negando a presença de sua família, porque ele estava ocupado ensinando. Não, pelo contrário. Ele aproveitou a oportunidade e ensinou aos seus ouvintes que a verdadeira família no reino de Deus não vinha de parentesco, mas sim por aqueles que fazem a vontade de Deus. Essa resposta de Jesus mostra a negação radical da vida doméstica. Jesus estava mostrando que os laços de sangue não devem determinar prioridades. Para pertencer a Cristo não tem nada a ver com algo genético, mas pela obediência e a disposição de servir a Deus. Até mesmo o vínculo com aquela que o gerou é secundário diante da missão divina. Nessa passagem, Jesus estava ensinando aos seus ouvintes que o verdadeiro amor não pode ser limitado por causa dos títulos familiares, parentes ou amigos. O que mais importa para Deus não é a sua linhagem familiar, mas a obediência a Ele. Em outra passagem da Bíblia, ele diz que os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. E disse mais ainda, que quem ama seu pai, sua mãe, seus filhos ou suas filhas mais do que a ele, além de não ser digno dele, não merece ser seu seguidor. Pois muitas vezes os membros da nossa família, ou até mesmo amigos, vão ficar contra nós por causa da nossa fé em Jesus. E pode muito bem ser motivo de distração para o chamado divino. E se colocarmos alguém acima dele em nossa vida, isso faz com que sejamos não merecedores de pertencer a Cristo. Por isso que quando uma mulher diz que a mãe de Jesus era uma mulher muito abençoada por tê-lo gerado,
lhe responde dizendo: mais abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e os põem em prática. E já no episódio em que Jesus repreende Pedro, também possui significado. Naquele momento, o foco de Jesus não estava na preocupação de Pedro, mas na influência que ele estava tentando exercer sobre ele. A atenção de Jesus não estava em Pedro, mas no diabo, que estava usando a preocupação do discípulo para tentar persuadir Jesus a não continuar sua missão. Desde que havia começado seu ministério terreno, Jesus já sabia qual era o seu propósito e já sabia que seu destino final era a cruz. Essa era a obra de Deus para que fosse possível que os pecados da humanidade fossem perdoados e apagados. E a todo momento o diabo estava tentando impedir que Jesus fosse morto, pois se assim fosse, não haveria a salvação para os pecadores. Naquele momento, Jesus não via a preocupação de um amigo, mas uma tentação para afastá-lo de seu destino final. Jesus estava mostrando que qualquer influência ou distração para afastá-lo da cruz é diabólica. Por isso que imediatamente ele repreende o mal ali mesmo. Para a missão divina, não há espaço para distrações. Nenhuma emoção, vontade ou ações humanas podem interferir nos planos divinos. Ele estava ensinando que a vontade de Deus deve estar acima das nossas. No mesmo versículo desse evangelho, ele diz: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Estejam prontos para morrer como eu vou morrer. E me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. E para entendermos o porquê Jesus amaldiçoou a figueira, já em outro episódio, é que a ação de Jesus não era literal. Não se trata apenas de uma árvore sem frutos. Isso estava servindo como uma representação e denúncia aos líderes religiosos e a todas as pessoas que se escondem atrás de aparências, mas são cheias de hipocrisia. Ele estava usando a figueira como uma figura simbólica de pessoas que parecem ser boas ou santas por fora, mas são espiritualmente vazias por dentro. A essas pessoas, Jesus os compara como os túmulos pintados, bonitos e belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Assim também como a figueira que era uma árvore cheia de folhas, mas não estava dando frutos. Mostrando que para Deus, a aparência e a atitude não têm valor algum se o coração não corresponde da mesma forma. O povo de Israel naquele tempo agia da mesma forma. Tinha boa aparência à primeira vista, mas para Jesus estava espiritualmente em péssimas condições, sem verdadeiro arrependimento ou fé genuína. Conheciam os mandamentos de Deus, mas não guardavam nos corações. A maldição que recaiu sobre a figueira mostra o julgamento divino iminente que viria sobre o povo. Quando lemos ou ouvimos suas palavras sendo dirigidas aos líderes religiosos da época, elas parecem ser como lâminas afiadas que cortavam de forma iminente qualquer orgulho humano sem anestesia. Certa vez, Jesus disse que, se ele dissesse que não conhecesse a Deus, ele seria um mentiroso como qualquer um. Jesus é visto como um amigo que sempre mostrava e falava a verdade, mesmo que incomodasse as pessoas. Ele não se importava com a reação que podia causar, apenas falava o que tinha que falar e fazia o que tinha que fazer. E tudo isso fazia parte dos planos de Deus. Já no episódio em que parece que Jesus estava sendo duro com 2 de seus discípulos, não dos 12, mas de outros que o seguiam, Jesus não estava desprezando a piedade familiar. Ele enfatizava que para o chamado divino não há espaço para adiamentos, que não deve ser adiado por obrigações sociais ou familiares. Para o outro homem, Jesus estava dizendo que todo aquele que faz a missão divina, mas continua apegado para as coisas mundanas, este não serve para o reino de Deus.
Significa que seguir Jesus exige total foco, dedicação, sem reservas e um rompimento definitivo com o passado. Pois olhar para trás simboliza dúvida, indecisão e apego às coisas terrenas. Ele estava nos alertando: se Deus tem um chamado na vida de alguém, esse alguém deve estar pronto. Não deve recusar, nem mesmo adiar o chamado divino. Como ele mesmo dizia que muitos eram chamados, mas poucos eram os escolhidos. Já no episódio em que ele compara uma mulher cananeia aos cães, muitos acham que ele estava rejeitando e humilhando aquela mulher. O que temos que entender é que a palavra cachorro na cultura judaica era um termo depreciativo para estrangeiros. Jesus não estava fazendo pouco caso daquela mulher. Ele estava, na verdade, testando sua fé. Ele queria ver se ela acreditava no poder dele e queria ver se ela se manteria firme apesar das dificuldades e da rejeição das pessoas que o seguiam. Foi então que a mulher não se intimidou e não se deixou se abater. E de forma humilde, ela respondeu: sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Essa resposta é de pura fé e inteligência. Ela não só aceitou a dureza da fala de Jesus, como também reconheceu seu poder e autoridade. Jesus a elogia pela sua fé e lhe concede o pedido, e imediatamente sua filha foi curada. O que chama a atenção é que a mesma coisa aconteceu com o servo do centurião, que foi curado apenas porque ele tinha fé, que deixou Jesus tão impressionado que ele afirmou que nem mesmo entre o povo de Israel encontrou alguém com tamanha fé como a do centurião. Assim como a mulher cananeia e muitos outros, a fé não se baseou em sinais visíveis, mas na certeza do poder da palavra de Jesus. Com tudo isso, Jesus estava mostrando que até mesmo as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade da época demonstravam confiança e fé genuína, algo que o povo escolhido de Deus não estava demonstrando. Jesus estava ensinando que a graça divina pode alcançar a todos, até mesmo para com aqueles que eram mal vistos e considerados indignos. E para finalizar, já no episódio em que Jesus expulsa as pessoas do templo, também é necessário ter o nosso foco e atenção. De alguém manso e pacífico, mas isso não quer dizer que ele era imune de sentir tristeza, decepção e ao mesmo tempo uma raiva profunda. Mas o que nós temos que entender nessa passagem é que uma das coisas que Deus mais leva a sério é a santidade, que não se trata apenas de uma lista de proibições, mas sim de um relacionamento de amor verdadeiro para com Deus e com as coisas divinas. Ao ver o pátio do templo parecer totalmente mercado, o gesto de Jesus é uma demonstração do seu amor para com Deus e o zelo pelo que é sagrado aos olhos do Senhor. Quando exigiu que parassem de fazer da casa de seu pai um mercado, os discípulos se lembraram do que as Escrituras Sagradas diziam: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Desde a infância, Jesus reconhecia o templo como lugar especial da presença de Deus. Ele participava das festas anuais, ensinava lá diariamente e respeitava sua finalidade sagrada. Aos olhos de Jesus, o templo de Jerusalém não era apenas uma construção, mas também a casa de seu pai, mas que se encontrava profundamente corrompido pela exploração comercial e pela apostasia espiritual dos líderes religiosos da época. Homens vendiam bois, ovelhas e pombas, e cambistas trocavam moedas sagradas em dinheiro comum. A situação estava tão lamentável que Jesus chega a dizer que a casa de seu pai, que era para ser uma casa de oração, estava se tornando em um esconderijo de ladrões. O que era para ser o centro espiritual do povo, agora estava se tornando em um local de comércio e um símbolo de corrupção religiosa, já que Jesus via o pátio exterior transformado em um mercado barulhento.
Ele enxergava os cambistas e vendedores de animais explorando os fiéis, o que motivou aquela ação inesperada de Cristo, servindo como uma verdadeira limpeza espiritual. Tanto que essa passagem é conhecida e chamada de a purificação do templo. Quando questionaram sua autoridade, ele diz: derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. As pessoas que escutaram ele falar essas coisas pensavam que ele estava falando do templo e achavam isso impossível, já que o templo precisou de 46 anos para ser construído. Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo, que seria destruído e reconstruído em 3 dias. Jesus indicou que o templo físico, construído em 46 anos, seria substituído por ele mesmo. Referia-se ao templo do seu corpo, tornando-se um novo ponto de encontro entre Deus e os homens. Jesus via o templo como algo temporário devido à rejeição das autoridades. Ele profetizou que o local seria destruído. Previu que não ficaria pedra sobre pedra. Profecia cumprida no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Em resumo, Jesus amava o propósito do templo, mas condenava o uso que faziam dele, prevendo seu fim e substituindo-o por sua própria presença. Seu corpo agora se tornaria o novo templo, que da mesma maneira como o templo de Jerusalém seria destruído, que apesar de ser destruído, seria construído novamente 3 dias depois, e uma vez construído, não seria mais corrompido ou contaminado pelas ações humanas. Então nós podemos chegar à conclusão de que todos os pensamentos e argumentos de que Jesus era um ser maligno ou sombrio não fazem sentido. Todos caem por terra. Mesmo que nos 4 evangelhos há momentos que hoje para nós é algo estranho, todos eles são marcados por muitos ensinamentos e atitudes de bondade e de graça vindo de Jesus. Curou pessoas, transformou água em vinho, expulsou demônios, ressuscitou os mortos, acalmou tempestades, andou em cima das águas e muitas outras maravilhas que nenhum outro fez. Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, Marcos foca na ação e sacrifício de Jesus, Lucas enfatiza a inclusão e a compaixão, enquanto que João destaca a divindade de Jesus e a vida eterna pela fé. Cada evangelho possui uma estrutura única e temas centrais que refletem sua mensagem divina. Todos esses evangelhos focam apenas em Cristo e em sua obra redentora, que não só ensinava, mas também vivia o que ensinava. Não só ensinou, mas também provou que o amor verdadeiro perdoa, supera ofensas e não expõe falhas alheias, agindo com misericórdia em vez de julgamento. Não se trata apenas de ocultar injustiças ou ignorar erros graves, mas de oferecer perdão, restaurar relacionamentos e proteger a honra, tratando as fraquezas humanas com graça. Isso também comprova que aonde se multiplica o pecado, ali também se multiplica a graça. Já que Deus amou o mundo de tal forma que enviou Jesus, seu Filho unigênito, para que cumprisse o que havia sido descumprido, isto é, os seus mandamentos e as suas leis, já que nenhum homem conseguiu cumprir os seus mandamentos sem pecar. E uma vez que Jesus venceu a morte sem ter cometido nenhum pecado, e depois de haver cumprido toda a lei de Deus, estando ainda na terra, ele se tornou o caminho que leva direto ao Pai, deixando de ser unigênito, ou seja, filho único, para primogênito, o primeiro de muitos. E se não houvesse um Salvador perfeito para pagar a penalidade dos pecados de toda a humanidade, o plano de Deus teria sido frustrado, já que todos haviam pecado e estavam afastados da presença gloriosa de Deus. Mas o nosso Deus nunca falha, nunca erra
e nunca perde. Sem um Salvador, ninguém poderia ser perdoado de seus pecados e muito menos ser salvo para viver eternamente com a família eterna de Deus. Mas por intermédio de Jesus, hoje isso é possível. E todos aqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador têm não somente os seus pecados perdoados, como também a oportunidade de se tornar filho de Deus e viver a eternidade junto dele. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal, ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhem com mais pessoas. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.